Primeira aula do ano aqui divulgado no YouTube e no podcast, eu quero trazer para você um assunto bastante interessante. Quero explicar como que você pode lidar com os momentos de avalanche da Bolsa de Valores, com os crashes, com esses momentos de quedas fortes que inevitavelmente a gente vai ter, como que você pode entender tudo isso e como que você pode tirar proveito dessas situações. A gente tem, em economia, a gente vai ter sempre ali os ciclos de expansão econômica. É um momento em que a inflação está baixa e os bancos centrais geralmente deixam a taxa de juros também bastante baixa para deixar o crédito mais barato. Então a gente tem esse ciclo de expansão. Uma vez que o ciclo chega lá em cima, pela alta demanda de produtos e serviços, as empresas elas não conseguem fornecer esse material, esses itens de consumo para a população, e aí nós temos uma elevação dos preços, aumentando a taxa de inflação. Uma vez que a inflação estiver alta, aí a gente tem a política monetária dos bancos centrais de elevação da taxa de juros para que essa inflação não fique fora do controle. E geralmente nesses momentos de subida de taxa de juros, a gente entra num ciclo de retração da economia, já que os juros altos eles tendem a inibir o consumo. Bom, a gente entendendo de juros, os juros eles pesam, eles interferem diretamente as movimentações das ações. Quando a gente tem os juros baixos, geralmente a gente tem uma maior procura por ações, porque a renda fixa ela vai pagar muito pouco, e aí o investidor ele acaba aceitando correr um risco maior para ter uma rentabilidade maior. Porém, quando a gente vem para um cenário de juros altos, geralmente a Bolsa de Valores ela acaba entrando em queda, porque o investidor põe na balança que a renda fixa ele pode aplicar o seu dinheiro numa taxa de juros maior, para ter uma rentabilidade mais interessante e com menor risco quando comparado ao mercado de ações. Esse é o cenário de juros que a gente precisa entender e como que ele pode interferir na Bolsa de Valores. Agora, além desses ciclos econômicos de expansão e de retração, que é um movimento natural da economia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente também tem os momentos de pânico, os momentos de crashes da Bolsa, onde parece que o mundo vai acabar. Mais recentemente nós tivemos a pandemia da Covid, tivemos aí a guerra na Ucrânia, aqui no Brasil tivemos as eleições agora mais recentes do Lula, depois tivemos a eleição do Bolsonaro, a facada no Bolsonaro, o Joesley Day. Depois, se a gente vier um pouquinho mais para trás, a questão aí da Lava Jato, o impeachment da Dilma, depois ali em 2011, 2012, a crise da Grécia, em 2008, a crise do subprime, tivemos o 11 de setembro, a crise da bolha.com da internet, enfim, poderia passar bastante tempo aqui falando de todos os crashes, de todas as crises que nós tivemos. E o que acontece nesses momentos? Quando acontece um ponto fora da curva, algo inesperado, algo que assusta o mercado, a maioria dos investidores que estão na Bolsa, eles não têm maturidade, eles não têm experiência para lidar com a variação da renda variável, porque a pessoa, quando ela vai começar a investir em ações, ela, não, a renda variável, eu entendo o risco, eu sei que eu estou no risco, não sei o quê. Só que ela pensa, essa aqui é uma grande sacada dos grandes investidores que eu aprendi. O grande investidor, quando ele vai investir na Bolsa de Valores, ele pensa o quanto que ele pode perder. Ele faz uma gestão de risco bastante eficiente. E o amador, quando ele vai entrar na Bolsa de Valores, ele só pensa o quanto que ele vai ganhar. Então a pessoa entra na Bolsa, né? Não, eu vou ficar rico porque tem a rentabilidade da ação, eu conheci fulano, ciclano e não sei o quê. Chega no momento de crash, no momento de queda aqui, a pessoa se desespera e ela acaba vendendo, ela acaba se desfazendo das suas posições no pior momento, que é justamente com a bolsa lá embaixo, porque
já caiu tudo que podia, a pessoa já perdeu tudo que podia. Das duas, uma, ou ela fica quieta, ou ela espera o mercado se recuperar, ou ela aproveita essa oportunidade de comprar mais ações baratas para recuperar, para pegar o movimento de volta, né? Mas o que acontece? A pessoa ela entra no timing errado, no momento de crash aí, de crise, lá embaixo ela fica desesperada porque ela já perdeu grande parte do seu patrimônio, ela acha que ela vai perder tudo, ela acaba saindo lá no fundo, justamente no ponto que a bolsa para de cair e volta a subir, e aí a pessoa fica extremamente frustrada, porque ela saiu na hora errada, ela perdeu grande parte do dinheiro que ela tinha, ao invés de ficar quieta e esperar o mercado se recuperar. Então, o que acontece, né? O medo, as pessoas têm medo de perder dinheiro na Bolsa de Valores, porque não tem uma estratégia eficiente, não tem uma gestão de risco adequada, e aí leva a gente a ter movimentos irracionais. São esses movimentos que a gente cansa de ver ao longo da história, quando a gente vai estudar Warren Buffett, o Munger, o Barsi aqui no Brasil, que é muito legal, Décio Bazin. Eu gosto do Baster também, ele é bastante polêmico do jeito que ele fala, mas eu gosto muito das indicações dele, das recomendações. Então, esses movimentos aqui irracionais é onde surgem as grandes oportunidades da Bolsa, onde a gente vai conseguir monitorar, acompanhar ali uma ação boa, ações aí de boas empresas, que tem alguma vantagem competitiva, que tem um diferencial de mercado, que são bem administradas, que são lucrativas, com baixo endividamento, com boa administração, com boa gestão. Nesses momentos aqui de crash, a gente consegue achar essas boas ações bem baratas, que é justamente a vanguarda do Value Investing. Isso aqui é bastante abordado, bastante divulgado pela estratégia de investimento do Warren Buffett, de você buscar, você pagar o preço mais justo possível de uma ação boa para um preço mais barato possível, um preço mais perto ali do que seria o valor intrínseco do mercado. E nesses momentos aqui de avalanche, às vezes a gente consegue até comprar uma ação pagando um preço abaixo do que seria o seu valor justo de mercado. E aí você consegue montar uma carteira bastante inteligente, bastante eficiente aí de ações, tá certo? Warren Buffett ele gosta de falar bastante disso, né? Das oportunidades que aparecem. Se você já pôde ver alguns documentários recentes, eu assisti há um tempo atrás, acho que estava disponível na Netflix, acho que agora não está mais disponível. Mas na crise do subprime em 2008, que o mercado despencou, que a gente achava que o mundo ia acabar, o Buffett ele tinha bastante dinheiro em caixa, ele acabou comprando boas ações, ele acabou aproveitando essas oportunidades, melhorando aí, a gente tendo boas posições na carteira. Porque o que acontece? Quando você consegue comprar uma ação boa e barata, em tese, como a companhia ela apresenta bons números, ela é lucrativa, você tende a surfar uma valorização em potencial dessa companhia, e se você compra essa ação mais barata, você consegue ter uma posição bastante interessante de dividendos para que você possa ganhar com a rentabilidade passiva. É o efeito bola de neve que os grandes investidores eles comentam, porque você compra uma ação boa e barata, você surfa a valorização e ao longo do tempo vai pingando um dividendo bastante alto e esse dividendo você pode reinvestir na própria companhia ou numa outra eventual ação, rebalancear sua carteira. Isso daí fica a critério do investidor, mas você consegue ter essa posição interessante e bastante lucrativa. O que é importante? Recomendação que eu te dou, operar sempre no mercado à vista, sem a temida alavancagem, para que você não faça bobagem. Tá? Então você comprar ali quantidades de ações que o saldo lhe permita, e quando você faz uma gestão de risco eficiente, vamos imaginar que você vai alocar no máximo 2% por ação em cada empresa. Tá? Imaginar que você tem aí uma carteira de 50 ações, tá certo?
Então, quando você aloca 2% numa ação, vamos pensar que você tem aqui uma conta de 100 mil. Só arredondar os valores aqui para ficar mais fácil da gente fazer a conta, porque eu quero que você entenda o conceito. Então, vamos imaginar que você coloque 2 mil, no máximo 2 mil em cada ação. A perda ela vai ser limitada, porque o máximo que a ação pode cair é até o nível 0. Não tem como. A companhia ela pode falir, ela pode ser deslistada. Então você sabe que você consegue limitar, você sabe o máximo que você pode perder naquela companhia. Agora, na subida, até coloquei aqui ganhos infinitos entre aspas, porque a gente sabe que uma ação ela não vai subir para sempre indefinidamente. Mas a gente tem casos no mercado aí, se a gente for estudar no longo prazo as ações da Apple, da Microsoft, recentemente aí da Nvidia, a gente sabe que os ganhos eles podem ser exponenciais. Até o Peter Lynch ele gosta de falar aquele termo das 10 baggers, né, que são as ações aí que multiplicam por 10 vezes ao longo do tempo. Então, é essa aqui a grande sacada da carteira de longo prazo, do buy and hold. Você diversificar, você colocar um pouco em cada ação, e você fazendo um filtro bem ajustado de valuation para você escolher as boas ações, eventualmente uma ou outra ação no longo prazo pode andar para trás, falir, ficar no 0 a 0, mas se você é criterioso na sua entrada, é muito raro que isso aconteça, tá? Mas, eventualmente isso pode acontecer. Então, vamos imaginar aqui que você tem uma carteira de 50 ações e que 10% dessa carteira, vamos pensar aqui que 5 ações faliram, tá? Só que as outras 45 prosperaram. E como você limitou a sua perda ali no máximo de 2%, óbvio que a gente não vai entrar na bolsa para perder dinheiro, não é essa a ideia, mas você tem que entender o risco que você está colocando na bolsa. Então você teria aqui uma perda, tá? Ao longo dos anos, aí você colocou 2% em cada ação, 5 faliram, você perdeu 10%. Só que as outras 45 ações, 90% da sua carteira, prosperou. Essas ações elas se multiplicaram por muitas vezes e pagaram dividendos altos. Ou seja, a parte da sua carteira, que é a maioria, que deu certo, ela mais do que cobriu essa perda. Essa perda acabou sendo irrisória perto do que você conseguiu ganhar. Então, essa é a grande sacada aí dos investidores de longo prazo, é essa conta que você tem que fazer. Para te dar um exemplo recente que aconteceu agora nos últimos anos, pegar aqui as ações da Petrobras. Aqui no Brasil, quando você entra na bolsa, a primeira ação que você olha geralmente é Petrobras e Vale. Então, esse exercício aqui ele vai ficar bem didático, bem claro de você entender essa ideia, tá? Hoje, estou gravando esse vídeo aqui no começo de 2024, as ações da Petrobras, elas estão na casa de R$40. Só que em 2020, no auge da pandemia, naquele medo, naquela confusão, quando a bolsa derreteu, que a gente pensava que o mundo ia acabar, aquela loucura toda, as ações da Petro, elas chegaram a custar R$8. Então, o que aconteceu, né? Esse vídeo aqui não é uma recomendação para você comprar Petrobras, é um estudo de caso. Nesse momento aqui, pelos filtros de valuation que eu gosto de aplicar, as ações da Petrobras elas estão boas, elas seriam interessantes para investir. E qual que é a ideia? Tá? Vamos imaginar que você estivesse monitorando as ações da Petro e lá em 2020, na pandemia, você teve uma oportunidade de comprar as ações da Petro a R$8. 4 anos depois, o papel foi para R$40 e você teve uma valorização de 400%. Ou seja, o seu patrimônio investido na Petro, ele multiplicou por 4 vezes em 4 anos. E olha, o mais absurdo ainda, né, o mais surpreendente. Nos últimos 12 meses, no último ano, a Petro pagou, então, vamos pensar, né, estou em janeiro de 24, vamos pensar ao longo de 23, a Petro pagou R$ 7,31 de dividendos. Para quem? Se você comprar hoje
as ações da Petro a R$40, pagando um dividendo de 7,31, é um yield de 18%. Nesse momento, com o preço das ações da Petro lá em cima, você já teria condição de ter uma boa posição de yield na sua carteira. Mas olha o absurdo, como é surreal. Quem montou posição de Petro na pandemia a R$8, ganhando um dividendo de 7,31, você tem um yield no ano de mais 91%. Praticamente você conseguiria dobrar o seu patrimônio ali investido nas ações da Petrobras só com o que você vai ganhando de dividendos. Então, a ideia desse estudo de caso é você entender esse conceito de você conseguir pescar, de você conseguir alocar nessas boas ações nos momentos oportunos, porque aí a sua carteira de ações ela vai render muito, ela vai valorizar muito, porque você vai conseguir comprar essas ações na baixa, quando você tende a surfar uma valorização nos próximos anos, e você vai ficar muito bem posicionado em yield, ganhando um dividendo bastante alto, tá? Deixa eu pegar aqui o gráfico, aqui na Status Invest, só para a gente confirmar a nossa teoria. Então hoje o papel da Petro custando aí R$40, a gente vê aqui, nos últimos 12 meses pagou 7,31 para a gente ter essa referência de yield, né, de dividend yield na carteira. E aqui no gráfico da Genial, para a gente poder ver o papel no longo prazo, as ações da Petro, esse exemplo então, Petri 3, no gráfico semanal, olha que interessante, aqui em 2020, a gente vê a cotação na casa de R$8, olha lá, R$8. E até a máxima aqui nos R$40, que aconteceu agora no finalzinho de 23, virada para 24, a gente vê a valorização de mais 400%. Então, imagine, né? Imagine o investidor inteligente, aí, o investidor mais experiente, que conseguiu montar essa posição de Petro lá atrás, ele conseguiu surfar essa valorização das ações aí nesses últimos anos e ficou muito bem posicionado em dividendo. A grande lição que eu quero te trazer dessa aula é que você comece a ter, mesmo com uma conta pequena, você comece a ter uma estratégia, uma visão de um grande investidor, para que você consiga, ao longo do tempo, caçar essas boas oportunidades e montar uma carteira bastante eficiente. Tá certo?